Senhor presidente, colegas parlamentares, deputados, telespectadores que nos assistem, e é para eles, para a sociedade, a quem eu quero falar. Vocês podem me dizer por que o presidente saiu da presidência dos trabalhos? Exatamente na hora em que os deputados do PSOL assumiram essa tribuna? A verdade dói, mas a verdade também liberta. Por que será que a Globo News, que tem cobertura em tempo integral, noite e dia, cobrindo os discursos dessa casa, e justamente na hora em que o líder do PSOL e outros membros da bancada vieram exatamente dirigir-se não tanto aos que estão presentes, mas à sociedade brasileira, é porque essa mídia é uma mídia monopolizada e faz seleção na divulgação dos fatos, sobretudo quando esses fatos não lhes interessam. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, sociedade que nos ouve, há pouco mais de um ano ocupei esta tribuna para abordar o grave momento que o nosso país atravessava, frente a um impasse político que gerava instabilidade e um ambiente de frustração e desalento. De lá para cá, a situação foi se agravando sempre mais, a ponto de colocar em risco a própria democracia e o Estado democrático de direito, conquista preciosa do povo brasileiro. Estou convencida de que o cerne do problema é, sobretudo, o esgotamento do nosso sistema político, que apresenta enormes distorções, impossível de se corrigir, com simples e frequentes remendos na legislação eleitoral, feitas pelo Congresso Nacional um ano antes de cada eleição. A consequência disso é uma crise política de proporção alarmante, cujo foco é o atual sistema presidencialista de coalizão, sustentado por uma base parlamentar composta por 25 partidos políticos, na sua grande maioria, meras legendas eleitorais, sem identidade ideológica e sem projeto político. Isso ocorre, senhores e senhoras, por omissão do Poder Legislativo, por omissão desta Casa, que mais de 2 décadas anuncia no início de cada sessão, início de cada legislatura, que a reforma política é prioridade. Porém, não passa de retórica, de promessa vazia e tentativas frustradas, não obstante o interesse e a participação da sociedade civil organizada, inclusive numa frente parlamentar que funcionava nessa casa, buscando uma solução para o problema da reforma política. Outro fator preocupante na crise atual é o desapreço pela democracia, demonstrado por atores políticos e disseminado na sociedade, com o apoio dos poderosos meios de comunicação de massa, estes oligopolizados por um pequeno grupo de concessionários, que se beneficia da vigência de um marco legal obsoleto e que resiste a toda tentativa de mudança com vistas à sua democratização. É, portanto, um agravante, visto que a mídia se comporta como se fosse um partido político ao interpretar e propagandear sua versão dos fatos de forma tendenciosa. Senhor presidente, colegas parlamentares, prova evidente do desapreço pela democracia é também o fato de a vontade popular, expressa nas ruas no último pleito presidencial,
está sendo desrespeitada, tanto pela oposição quanto pela situação, visto que ao mesmo tempo em que a oposição não reconhece e questiona o resultado da disputa eleitoral, a presidente Dilma Rousseff desrespeita o programa com o qual se elegeu e esquece seus compromissos eleitorais ao adotar uma política econômica semelhante à defendida pelos seus adversários. Adversários esses que, numa clara demonstração de desfaçatez e de oportunismo político, combatem nesta casa as medidas do ajuste fiscal propostas pelo governo, tão somente para enfraquecer a presidente, visto que são as mesmas do receituário que eles apregoam. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, a oposição conservadora, que paradoxalmente situa-se dentro e fora do governo, dentro e fora da chamada base aliada, parte da qual agora desembarca do governo sem qualquer prurido, aposta no quanto pior melhor e aproveita a fragilidade do governo para, de pressão em pressão, de chantagem em chantagem, fazer avançar sua agenda regressiva, oposta aos interesses populares, às desigualdades de classe, uma agenda policialesca excludente e que aprofunda as desigualdades de classe, de gênero e de raça. Seu objetivo, além da volta ao poder, sem ter que esperar as próximas eleições, é sobretudo a preservação das velhas estruturas políticas concentradoras de poder, de riqueza e de renda, a reprodução dos privilégios dos mais ricos e a garantia dos interesses do grande capital, além do rechaço à participação e à soberania popular. Soma-se a esse quadro o ativismo de setores do Judiciário, da Polícia Federal e do Ministério Público, que, sob o pretexto do combate à corrupção, combate que nós do PSOL apoiamos com veemência, têm atropelado garantias constitucionais, em conluio com empresas de mídia e transformado investigações em táticas de enfrentamento político que já sugerem um golpe institucional. Nesse contexto, deflagra-se aqui nesta casa um processo de impeachment com indisfaçáveis contornos facescos, a frágil peça acusatória, de discutível sustentação jurídica, propõe depor a presidente, legitimamente eleita, com base em manobras fiscais de uso recorrente por diferentes governos nas 3 esferas do Poder Executivo, e que até hoje, senhores, pasmem, embora criticadas e até mesmo condenadas, não haviam sido qualificadas como crime de responsabilidade. Nunca é demais lembrar que o impedimento de um presidente da República, previsto na Constituição, é um dos mais graves atos do nosso ordenamento jurídico e que, por isso mesmo, esse recurso deve ser avaliado com muito cuidado e muito critério e utilizado apenas em casos extremos, sob o risco de violarmos um dos pilares da Constituição Federal, que é a soberania popular. Para piorar, senhores e senhoras que me assistem na sociedade através da TV Câmara, senhores e senhoras do plenário, para piorar, o processo é deflagrado no momento em que o ainda presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, responde à ação penal no Supremo Tribunal Federal, que não demonstra nenhuma vontade de dar celeridade a esse processo. Um processo de impedimento da Presidente da República, conduzido por um deputado réu, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro,
desmoraliza esta casa perante o conjunto da sociedade e enxovalha a imagem do Brasil fora no mundo. Senhores e senhoras, tudo indica tratar-se de um jogo de cartas marcadas. E já se fala em acordos entre os partidos que defendem o afastamento da presidente para a montagem do ministério de um futuro governo. O próprio vice-presidente da República tem a audácia e o desplante de se pronunciar como se a chefe de Estado já estivesse afastada, num flagrante desrespeito à Câmara dos Deputados, que ele presidiu em mais de uma ocasião, e à soberania do mandato da presidente e de cada um de nós, deputados e deputadas desta casa. Um desrespeito sobre o qual precisamos refletir e nos posicionar. Afinal, sequer votamos ainda a questão do impeachment. Nesta hora grave, devemos pensar antes de tudo, senhores e senhoras, no interesse do nosso país e na preservação das conquistas do povo brasileiro, que custaram muito caro aos que sacrificaram sua liberdade e a própria vida pela democracia, ainda incipiente e hoje ameaçada, gravemente ameaçada. É preciso ficar claro que não se trata de defender este ou aquele partido ou coalizão. Não se trata de defender o governo que aí está. É algo muito maior que está em jogo. Devemos estar à altura deste momento da nossa história e salvar a qualquer preço esse precioso tesouro, a democracia e o Estado democrático de direito. Precisamos pensar, senhores e senhoras, com muita responsabilidade sobre que legado deixaremos para aqueles que virão depois de nós. Por isso, voto não ao impeachment da presidente Dilma Rousseff e o faço junto com os meus companheiros do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, que nunca transigiu, que nunca se omitiu, que esteve sempre na vanguarda da indicação, da denúncia dos verdadeiros crimes que se cometem nessa casa, fora dessa casa, contra o povo brasileiro. Obrigado, senhores e senhoras. Vamos ter responsabilidade e vamos ter juízo na hora de decidirmos no próximo domingo uma questão fundamental, de grande interesse para a nação brasileira e que está sendo acompanhada com críticas e também com expectativa em todas as nações democráticas do mundo, que lamentavelmente assistem essa tragédia que hoje o Brasil está dando provas dela através desse processo escuso, antidemocrático e infeliz que vivemos hoje aqui no Brasil, sobretudo aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado.